curso do Saber Direito desta semana é sobre direito civil. Você vai reforçar os seus conhecimentos sobre direito de família, com os temas responsabilidade civil nas relações familiares, regime de bens, guarda de filhos e alimentos. As aulas são com a professora Larissa Kimmel. Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Saber Direito, aqui na TV Justiça, no nosso curso Questões Polêmicas do Direito de Família. O meu nome é Larissa Kimmel, eu sou advogada, sou da cidade de Balneário Camboriú, no estado de Santa Catarina. É uma alegria para mim muito grande poder estar aqui compartilhando um pouquinho dos meus conhecimentos relacionados ao direito de família. Também sou especializanda em Direito de Família pelo Instituto EBRAD, sou mestre em Administração de Empresas, sou jornalista, professora de Comunicação e Oratória. Ontem nós tivemos a nossa primeira aula, onde nós tratamos de algumas questões polêmicas referentes ao direito de família, que estava relacionada ao casamento, à união estável. Hoje nós vamos falar sobre regime de bens. O regime de bens está previsto lá no nosso Código Civil, no livro de Direito de Família, título 2 do regime patrimonial, subtítulo do regime de bens entre os cônjuges. Pois é, pessoal, o que é esse regime de bens? Por incrível que pareça, existem muitas pessoas que às vezes escolhem um regime e elas não conhecem o regime que ela escolheu para casar. Então é muito importante, a primeira coisa que eu sinalizo é que você se informe quais que são os direitos, quais que serão os seus deveres quando você escolhe um regime de bens. Ele é escolhido por livre e espontânea vontade, é um acordo entre os cônjuges e particularmente foi uma das aulas que eu mais gostei do meu curso da minha pós-graduação de Direito de Família e Sucessões com a professora Débora Brandão. Beijo bem grande para ela, depois vou mandar essa aula para ela. E ela traz no seu livro de regime de bens no direito brasileiro que o regime de bens é o estatuto que rege patrimonialmente os cônjuges e as relações destes perante terceiros, desde a celebração do casamento até a sua dissolução. Muito bem, vamos analisar um pouquinho esse conceito que ela nos deu. É um estatuto, então, existem normas que vão regulamentar o direito entre os cônjuges. A partir do momento em que nós escolhemos por um determinado regime, existem diferenças de um regime para o outro, principalmente com relação a terceiros. Por exemplo, para eu vender um bem imóvel num regime de separação convencional de bens, eu não preciso de autorização do meu cônjuge. Já no regime comunitário, que são os regimes de comunhão universal, comunhão parcial, eu preciso, sim, dessa autorização. Então, eu quero ver com vocês um pouquinho quais são esses regimes. Primeiro, eu quero falar da classificação deles. Depois, nós vamos entrar um pouquinho no assunto de quais são eles e algumas questões polêmicas referentes a isso. Então, como é que é classificado o nosso regime de bens, os nossos regimes de bens, né? Primeiro, quanto à sua origem, à sua fonte. Então, primeira classificação que nós temos são os regimes convencionais. Ou seja, são 4. Comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens, separação convencional de bens e a participação final dos aquestos.
Então, esse regime, esse participação final dos aquestos, ele acaba sendo bastante polêmico na doutrina, às vezes acaba sendo muito criticado pela dificuldade, muitas vezes, que é você regulamentar questões patrimoniais referentes a uma dissolução do casamento frente à participação final dos aquestos. Muitos doutrinadores entendem até que ele tem que ser extinto. Eu, particularmente, Larissa, não conheço ninguém que casou no regime de participação final dos aquestos. Se você conhece, né, vai lá no meu Instagram e me conta, mas também não é impossível, ele está ali à disposição para que as pessoas possam se casar nesse regime. E temos também o regime legal, que é o regime supletivo. Ou seja, existem algumas condições que precisam ser validadas para que o regime de comunhão universal, para que o regime de separação convencional de bens e para que o regime de participação final dos aquestos precisam para que eles não sejam nulos. Então, vamos avaliar, por exemplo, não fez o pacto antinupcial. Para que esses regimes sejam válidos, é necessário os cônjuges, os nubentes, fazerem um pacto antinupcial antes, dizendo que querem, que escolheram por esses regimes. Se não existe esse pacto antinupcial, esses regimes são inválidos. E o que passa a vigorar é o regime de comunhão parcial de bens. Por isso que a gente fala que ele é um regime supletivo, o regime legal. Antigamente, né, antes da emenda constitucional número 9 de 1977, o regime legal era o de comunhão universal de bens. Naquela época, até as pessoas gostavam mais desse regime. Era o regime mais utilizado pelas pessoas. Depois, a partir dos anos 80, 90, 2000, as pessoas começaram a adotar mais o regime de comunhão parcial de bens e hoje, cada vez mais, o regime que está sendo adotado pelas pessoas tem sido de separação convencional de bens. E nós temos também os regimes o regime obrigatório, ou seja, quando que é obrigatório as pessoas se casarem no regime de convenção, de separação convencional de bens. Está lá previsto no artigo 1641 do nosso Código Civil e nós também vamos ver quais são as condições em que as pessoas são obrigadas a se casar neste regime. Muito bem, pessoal. Também temos outra divisão com relação a regimes comunitários, ou seja, é a comunhão, que daí vem o da comunhão parcial e da comunhão universal de bens. E os regimes separatistas, que são os separatórios, que é o de separação convencional de bens e o separação obrigatório de bens. E aí vem a questão do participação final dos aquestos. Então, tem doutrinadores que entendem que esse regime é um regime misto, ou seja, ele tem características de regime separatório no decorrer do casamento, pois os cônjuges têm liberdade para administrar os seus bens. No entanto, quando eles se separam, eles têm que dividir, eles têm que compensar esses bens. Então, tem pessoas que entendem como se fosse um regime misto. Eu, particularmente, regime misto, é possível ter regime misto no nosso país? O que vocês acham? É possível? Eu tenho que escolher esses regimes ou eu posso criar um regime? Vamos imaginar a seguinte situação. Digamos que o Brad Pitt está lá, separado da Angelina Jolie, me vê na TV Justiça, se apaixona por mim e resolve se casar comigo. Me liga, fala que se apaixonou por mim, quer se casar comigo. Enfim, uma situação hipotética, né, para nós imaginar. Eu penso esses dias, sempre soube que esse dia ia chegar, mas enfim, ele me liga, a gente se conhece, se apaixona, resolve, então vamos nos casar. E além disso, ele me fala, Larissa, eu não quero casar com você, além de eu quero me casar com você, eu também quero me casar com você no regime de bens de Nova York. Isso é possível?
Isso é possível. Então, a gente vai lá, faz um pacto antinupcial entre nós e acaba acertando algumas cláusulas, algumas condições que estão de acordo com aquele regime. Criamos o nosso regime, fica um regime by Larissa and Brett, por exemplo, né? Então, você tem um regime misto aí nessa situação. Muito bem, pessoal. E quando que acontece o regime de separação obrigatória de bens? Que são aqueles casos, eu até tratei bastante disso na aula anterior. O artigo 1641 do Código Civil, ele fala que é obrigatório o regime da separação de bens no casamento. Inciso 1º, inobservância das causas suspensivas. Lembra das causas suspensivas que nós tratamos ontem? Então, eu vou relembrar duas que são as mais comuns, que mais acontecem no nosso cotidiano. A primeira delas está relacionada ao viúvo ou à viúva que quer se casar, mas que ainda não foi formalizado o inventário, né? Não foi feito essa partilha de bens, não tem um formal de partilha. E a segunda situação, que também é bastante comum, é aquela pessoa que já está divorciada, mas ela não foi, mesmo divorciada, ainda não foi acertado a partilha de bem entre os cônjuges. Nesse caso, o legislador entendeu que para não haver uma confusão patrimonial, ou seja, adquirir uma nova relação com um novo estatuto, né, uma nova comunhão de bens, né, seja no regime parcial, universal, o melhor seria separação convencional de bens. Ou seja, os cônjuges, eles até podem os nubentes, eles até podem se casar, mas o regime obrigatório é o de separação convencional de bens, justamente para evitar uma confusão patrimonial nesses casos. Outra causa bastante polêmica está relacionada ao inciso 2º, que são os maiores de 70 anos. Então, o legislador previu que os maiores de 70 anos têm que obrigatoriamente se casar no regime de separação convencional de bens. Pois é uma questão muito delicada que acaba muitas vezes sendo criticada por muitos doutrinadores, porque eles entendem que é inconstitucional, uma vez que essas pessoas maiores de 70 anos, elas têm capacidade civil, elas são pessoas muitas vezes com condições mentais, com condições físicas, sabem o que estão fazendo, mas de uma forma para evitar com que essa pessoa de 70 anos arrume uma outra pessoa que queira se aproveitar dos seus bens. Pega uma pessoa mais nova que quer se aproveitar lá dos bens. O legislador previu esse artigo. E isso é bastante criticado pela doutrina, mas não tem jeito. As posições da jurisprudência somente no sentido de que se já havia uma união estável entre duas pessoas antes dos 70 anos, aí não é obrigatório esse regime. No entanto, se eles só se conheceram depois dos 70, né, querem se casar depois dos 70, aí esse regime acaba sendo obrigatório. E a outra condição é também uma das condições que nós tratamos na aula de ontem, que está relacionado ao inciso 3, dependentes de suprimento judicial. Então, pessoal, são os que têm idade núbil, 16 anos, até os 18 anos, só que entre os 16 e os 18, você precisa da autorização dos seus pais para se casar. E quem não tem, por exemplo, os pais não deram a autorização. Aí eu vou na justiça e não, eu quero suprir. O juiz pode suprir, conforme a justificativa que ele vai analisar, pode suprir essa autorização. Mas mesmo o juiz suprindo,
o regime obrigatório acaba sendo o de separação obrigatória de bens. Ok, pessoal? Bom, vamos para a questão da mutabilidade do regime de bens. É possível mudar os regimes de bens no nosso país? O artigo 1639, parágrafo 2º do Código Civil, fala: é admissível alteração do regime de bens mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros. Então, é feita uma análise pelo juiz dos motivos, se essa mudança não vai prejudicar terceiros. Tendo em vista isso, você pode, sim, mudar o seu regime de bens. Tem doutrinadores que acabam muitas vezes criticando esse regime, porque essas condições de mutabilidade, de alterar o regime somente com autorização judicial. Porque as pessoas falam, olha, eu posso me separar via cartório, uma vez que não tem filhos, eu estou em consenso com meu marido, com meu ex-marido, por que eu não vou poder alterar o meu regime de bens também via cartório? Então, é uma crítica que a doutrina faz, muitas vezes, a essa condição. Pessoal, eu acho extremamente importante, quando nós vamos falar de regime de bens, nós estudarmos as disposições gerais do nosso Código Civil. Porque, querendo ou não, são elas que vão regulamentar. Claro que, salvo determinadas situações específicas, mas são elas que vão regulamentar, de uma forma geral, o nosso casamento. E o artigo 1647, ele nos traz algumas regrinhas bastante usuais com relação a isso. Vamos lá. Ressalvado o disposto no artigo 1648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime de separação absoluta. Então, esse artigo 1648 está relacionado à outorga judicial que o juiz pode dar caso um dos cônjuges não queira autorizar o marido a fazer os seguintes atos. Vamos lá. Alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis. Ah, Larissa, eu não posso, então, vender um imóvel meu sem a autorização do meu cônjuge? Se você não for casado no regime de separação absoluta de bens, não. Você precisa, obrigatoriamente, sob pena dessa venda ser nula, a autorização do seu cônjuge. E com relação a bens móveis, posso vender? Pode. Bens móveis, o carro pode vender o carro não precisa de autorização. E aqui se dá, pessoal, inclusive com relação a bens particulares, né? Que no caso de herança, por exemplo, você herda, comunhão parcial de bens, a pessoa, ela não tem direito àquilo que você herdou. Mas se a pessoa quer vender esse bem herdado, ela precisa autorizar, ou precisa ter a autorização do cônjuge? Sim, mesmo nessas condições, ela vai precisar da autorização do cônjuge. Inciso 2º, pleitear como autor ou réu acerca desses bens ou direitos. Então, também está relacionado a você figurar no polo passivo, no polo ativo das demandas judiciais, com relação aos bens e direitos que o seu marido tem ou não. Inciso 3º, que tem inclusive uma súmula, a súmula 332 do STJ, que regulamenta também esse inciso 3º, que ele é bem famosinho. Prestar fiança ou aval. Dá para prestar fiança sem a autorização do meu cônjuge ou aval, sem que ele também assine? É válido? Súmula 332 do STJ diz que a fiança prestada sem a autorização de um dos cônjuges implica na ineficácia total da garantia.
Então, é importante que o cônjuge autorize a assinatura de fiança, de avalista do outro, para que se tenha validade esse ato jurídico. Inciso 4, fazer doação não sendo remuneratória de bens comuns ou dos que possam integrar futura meação. Aqui vem aquela questão, não fica obrigado a pedir autorização, tá? Remuneração que faço para os meus filhos. Ou seja, eu quero ajudar os meus filhos, eu preciso de autorização do outro cônjuge? Não, não precisa de autorização. E olha só, pessoal, tem uma regra que eu acho bastante importante falar para vocês, que acontece muitos erros, muitas pessoas acabam se esquecendo disso. Por exemplo, no Código Civil de 1916, esse artigo 1647 incluía também o regime de separação absoluta. Então, mesmo que você fosse casado no regime de separação absoluta, você precisava, sim, da autorização do seu cônjuge para realizar esses atos. E o regime, embora nós temos o novo Código Civil, né, de 2002, mas que passou a ter vigência em janeiro de 2003, mas o regime que vai valer, por exemplo, uma pessoa que casou lá em 80, em separação absoluta de bens, ela precisa dar autorização? Precisa da autorização do cônjuge? Precisa, porque o regime que vai valer é o regime do Código Civil de 1916. Isso aí também vale para separações, para os divórcios. Então, é uma regrinha bem especial que às vezes as pessoas não prestam atenção. Pega um divórcio de 1990, a pessoa resolveu se divorciar. O que vale? O Código Civil de 2002 ou o Código Civil de 1916? Vai valer o Código Civil de 1916. Então, você tem que ir lá no Código Civil 1916 para ver quais que são as regras, quais que são as condições que vão avaliar, né, que vão regulamentar esses regimes. Muito bem, pessoal. Superado isso, tem uma regrinha também que eu acho bem interessante, que está relacionado ao artigo 978 do Código Civil. O empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real. Como assim, Larissa? Por exemplo, o empresário casado que tem uma empresa e ele tem um imóvel no nome dessa empresa, ele pode alienar esse imóvel sem a autorização do cônjuge. Então, ele não pode alienar o imóvel que está no nome dele, mas o imóvel que estiver no nome da empresa dele, ele pode vender, sim, sem a autorização do cônjuge. Essa regra foi criada justamente para facilitar processos de compra e vendas, nas relações comerciais, né, para que a empresa, enfim, possa se tornar mais competitiva. E ainda se questiona se união estável, mas ele não é casado e ele tem união estável. Porque tem muito doutrinador que entende que união estável não é a mesma coisa que o casamento. Se tem dois institutos, por que então, não são dois institutos? Por que então eles vão valer a mesma coisa? Então, tem pessoas que entendem que essa regra acaba não se aplicando para o caso de união estável, embora a grande maioria entenda que acaba, sim, que se aplica à união estável essa regra também. E agora nós vamos falar de outra questão super importante que está relacionado ao pacto antinupcial. Que é esse pacto, Larissa? Gente, olha só. Para o regime de comunhão universal de bens, que é aquele regime que se comunicam todos os bens adquiridos antes do casamento e depois do casamento, inclusive as dívidas, para esse regime ele ser válido, é necessário que você vá lá no tabelionato da sua cidade e faça um pacto
antinupcial antes para ele ter validade. Então, como é que é feito esse pacto? É um documento solene também. Esse pacto ele só vai ter eficácia, ele só vai valer a partir do momento que as pessoas se casam, do ato da celebração do casamento em diante. Ele não tem validade se é feito só ele. A única coisa que você pode conseguir configurar, caso não haja o casamento, é uma união estável, mas daí na forma de um contrato, não da forma de um pacto. O pacto mesmo antinupcial só vai ter validade após o casamento. E aí, eu tive uma cliente que me procurou, queria se separar, e ela, que regime você é casada? Não, tá aqui, eu sou casada no regime de comunhão universal de bens. Eu disse, legal. Aí aqui, adquirimos um terreno. Aí o terreno quando? 2009. E quando que casaram? 2010. Não, mas a gente comprou junto o terreno, isso e aquilo. Aí chegou a me dar um gelo, né? Eu falei, cadê o pacto antinupcial da sua certidão de casamento, do seu casamento? As pessoas geralmente não se lembram disso. Pacto? Eu falei, sim, para essa certidão ter validade, porque esse terreno estava no nome do marido, né? Para ter validade, para o terreno ser comprovado que também é seu, você precisa de um pacto antinupcial, né? Cadê o pacto? O pacto, peraí, geralmente é assim que eles fazem. Sim, eu assinei uma coisa antes, eu lembro, eu assinei algo antes, né? Me tranquilizei, porque senão ela não teria direito ao terreno, né? É claro que nessa situação, até se tinha uma união estável antes, mas até provar isso tudo, seria muito mais fácil se tivesse o pacto. Aí ela me falou assim, no cartório, no tabelionato tal, foi lá, não achou, disse que não achou, liguei para o tabelionato, falei com as pessoas, enfim, acharam o pacto antinupcial. E que bom, né? Porque aí realmente era válido o regime de comunhão universal de bens. Então, nesse pacto é estipulado que as pessoas concordam com esse regime e se também querem ter outras condições, outras cláusulas que não podem ser contrárias às leis, que não podem ferir a legalidade das leis. Eu vou falar quais que são as condições referentes a isso. Elas podem também acordar nesse pacto. Mas, Larissa, o que fere o princípio da legalidade no tal do pacto? Então, o que acaba sendo ilegal quando eu coloco no pacto? Regimes comunitários, que são aqueles que eu vi, e falei que é o comunhão universal e o comunhão parcial, que autorizam a venda do imóvel sem a outorga do outro cônjuge. Então, isso não pode conter no pacto, vai ser inválido, porque é uma regra do nosso artigo 1644, Código Civil, né, o inciso 1º, até que fala que é necessária essa outorga. Então, não pode ferir essa regra em virtude de se considerar ilegal essa cláusula. Então, a administração do patrimônio tem que ser exclusiva pelo marido ou pela mulher, também não pode conter isso no pacto. Número 3, renúncia prévia aos alimentos do artigo 1707. Quinta-feira nós vamos falar da aula de alimentos. Vocês vão ver que os alimentos eles são irrenunciáveis. Então, embora existam situações entre os cônjuges que até pode ser renunciável, tem se admitido isso, mas tendo em vista que, por exemplo, você casa e você previu ali que era irrenunciável, que você não queria alimentos. Na época você imaginou que não quisesse alimentos. Só que você ficou doente. E aí vocês se separaram. Então, tendo em vista essas situações, isso também é ilegal que conste no pacto antinupcial. E, além disso, de ser ilegal, também tem o princípio da irrenunciabilidade dos alimentos. Número 4, regulamenta previamente guarda de filhos em caso de divórcio. Gente, também não dá. Não dá para prever já um divórcio e dizer com quem que vai ficar o filho.
né, o legislador também não aceita esse tipo de situação e entende que fere o princípio da legalidade quando prevê isso no pacto antinupcial. Número 5, afasta a separação obrigatória, que são as condições que eu falei para vocês, né, da pessoa maior de 70 anos. Ela não pode colocar no pacto, ou se ela colocar, vai ferir o princípio da legalidade, não vai valer, que ela não quer que seja separação obrigatória de bens. Não, né, não dá para ir contra a legislação. E estabelecer regras sucessórias, separação de bens com efeitos sucessórios. Enfim, são questõezinhas que nós temos que observar, porque é muito importante que não fira o princípio da legalidade quando nós vamos colocar algumas cláusulas e algumas condições nesse pacto. Você faz aonde? Tabelionato de notas, tá? Como eu disse, os regimes que não precisa. Quais são os 2 regimes que não precisa? Separação obrigatória e comunhão parcial de bens. Na comunhão parcial de bens é um regime supletivo também. Você pode escolher ele como ele acaba sendo um regime legal também. Vamos ver o que o artigo 1658 traz para nós referente à comunhão parcial de bens. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes. Então, o que é que não se comunica na comunhão universal de bens? Primeiro, os bens que cada cônjuge possuir ao casar e os que sobrevierem na constância do casamento por doação ou sucessão e os subrogados em seu lugar. Então, doação e herança não se comunicam. E essa questão dos subrogados que acaba sendo bastante polêmica também. Por quê? Vamos lá. Eu tenho um carro, eu tenho um Honda City. Aí eu comprei um Honda Fit. Não teve aporte de dinheiro nenhum nesse valor. Se não teve nesse carro novo, se não teve aporte de dinheiro nenhum nesse carro novo, entende-se que é subrogado esse valor que ele já tinha antes do casamento, né? Quando ele, antes de casar, tinha um Honda City, casou, quis comprar um Honda Fit, foi só subrogado o valor, não teve aporte de dinheiro nenhum. Então, não vai se comunicar esse bem. Agora, digamos que seja o caso de um casal que a mulher já tinha um apartamento que vale lá os seus 200 mil reais. Aí eles querem comprar um apartamento novo. Então, o marido trabalha, junta 50 mil, a mulher trabalha, junta mais 50 mil. Então, eles juntam 100 mil e aí eles compram um apartamento de 300 mil. Como que fica isso, Larissa? Pessoal, o ideal é que seja subrogados na própria escritura do imóvel, que já se existia 200 mil por parte da mulher que ela ganhou, né, que ela ganhou ou que ela já tinha comprado antes de se casar. E os 50 mil, no caso, eles dividiriam num possível divórcio os 100 mil, então 50 mil ficaria para um e ele receberia uma indenização dos outros 50 mil reais. Entendido, então, pessoal, é muito importante que se haja se subscreva esse valor na escritura pública para deixar claro as coisas. Agora nós vamos para o inciso 2º. O que também se exclui da comunhão? Os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação dos bens particulares. Inciso 3º. As obrigações anteriores ao casamento, salvo se essas obrigações se converterem em favor do casal. Então, se tinha dívidas anterior ao casamento, mas essas dívidas se converteram em favor do casal, aí acaba essas dívidas sendo comungadas, né? Os dois acabam sendo responsáveis por elas.
Tem outra questão bastante polêmica, pessoal, que está relacionado ao inciso 6º, que são os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. Pessoal, aqui dá muita encrenca, porque as pessoas se perguntam o seguinte, peraí, deixa eu ver se eu entendi, Larissa. Se o meu salário não se comunica, e se tudo que eu compro é com o meu salário, então nada se comunica, certo? Errado. A partir do momento que caiu na conta, é nosso. Ou seja, o que o artigo quer dizer é que o direito de receber esses proventos acaba sendo do cônjuge. Mas se caiu na conta, esses proventos acabam sendo divididos entre ambos os cônjuges no caso de uma separação. Tem até uma decisão aqui que fala: a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que nos regimes de comunhão parcial ou universal de bens, comunicam-se as verbas trabalhistas correspondentes a direitos adquiridos na constância do casamento, devendo ser partilhadas quando da separação do casal. Ah, mas então, o que eu não posso fazer? O que você não pode fazer é o seguinte, por exemplo, tem pessoas que, o marido bebe demais. Não, meu marido bebe demais, não dá, ele vai pegar o dinheiro do salário dele e vai gastar todo em cachaça. Então, eu já sei, eu vou lá receber o salário dele. Posso? Não, por conta do direito de recebimento, Quem tem o direito de receber pelo trabalho que foi feito é a pessoa que trabalhou por ele. Ok, pessoal? Vamos falar agora sobre a comunhão universal de bens. Então, até 1977, aquela emenda constitucional que teve, que inclusive trouxe o divórcio para a nossa legislação, o regime supletivo era o de comunhão universal de bens. Antigamente, as pessoas se casavam mais por esse regime, que é quando que o regime de comunhão universal de bens, deixa eu folhear um pouquinho aqui o meu, comunhão parcial. Pessoal, uma coisa que eu sempre dou de dica para as pessoas é saber manusear o código. Então, hoje em dia, você vai lá, tem um computador, mas é tão importante para o profissional, para o operador da área do direito, saber manusear o código, tá? Ele fala que o quê? Artigo 1667. O regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuro dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte. E tem uma exceção que eu quero comentar com vocês, que eu acho até bem interessante, que o artigo 1668 do Código Civil traz. São excluídos da comunhão os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os subrogados em seu lugar. Digamos o seguinte, tem aquela situação em que o pai ou a mãe quer dar um apartamento para o seu filho, porque já deu para o seu irmão, e a tradição da família é o filho ganhar um apartamento. Mas o filho vai se casar, ou a filha, e você não está se sentindo muito seguro com relação a esse casamento, porque você percebe que o cônjuge do seu filho, da sua filha, está meio mal intencionado. Inclusive porque ele quer se casar na comunhão universal de bens, porque ela pede, enfim, você não está se sentindo seguro. O que você faz? Você grava uma cláusula de incomunicabilidade para que esse bem não se comunique. E olha só que interessante, pessoal, nós temos a súmula 49 do STF, que fez história no nosso ordenamento jurídico, que diz que a cláusula de inalienabilidade inclui a incomunicabilidade dos bens. O que é a inalienabilidade? Quando não pode vender. Então, se você botar essa cláusula no seu bem, também vai incluir que os bens são incomunicáveis. Então, fica também essa outra opção para a mãe ou o pai desse cidadão ou dessa cidadã
que se sente inseguro frente ao outro cônjuge dentro da relação que eles vão contrair. Muito bem, pessoal, agora nós vamos para a participação final dos aquestos, que é aquele regime que eu falei que eu não conheço eu não conheço ninguém que é casado nesse regime, mas enfim, ele existe no nosso ordenamento jurídico. Ele acaba sendo bastante dificultoso, né, porque exige uma escrituração contábil diária para ver o quanto do patrimônio cresceu dos cônjuges. Eu vou explicar ele de uma forma assim que vocês possam visualizar. Vou fazer um cálculo, mas bem fácil. Vamos lá. O marido entra para a relação com R$1.000 de patrimônio. A esposa entra para a relação com R$1.000. No decorrer da relação, eles mesmos podem administrar esses R$1.000. Aí vamos para o final da relação. Eles são casados no regime de participação, final dos aquestos, tem pacto antinupcial, tudo certinho, e eles viram que não deu certo o casamento e eles querem se separar. O que acontece? Do 1.000 que o homem tinha, ele fez 4.000. E do R$1.000 que a mulher tinha, a mulher fez 2.000. Ao total, são 6.000. Como é que ele sai? Como é que é feita essa dissolução? O homem tem que dar R$1.000 para ela, para que ambos possam sair com R$3.000 do casamento, né? No divórcio, na separação. Enfim, esse é o regime de participação final dos aquestos, muito pouco utilizado na nossa legislação, mas ele existe. E, por fim, o regime de separação convencional de bens, que atualmente tem sido muito utilizado entre as pessoas. As pessoas cada vez mais estão optando por esse regime na hora de se casar. O artigo 1687 diz: estipulada a separação de bens, estes permanecerão sobre a administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá livremente alienar ou gravar ônus real. Então, lembra lá daquela regra do artigo 1647, que fala que eles têm que ter autorização do outro cônjuge para vender os seus imóveis? Nesse caso, não. Cada um administra os seus bens como eles bem entendem, tá? Não se tem a necessidade dessa autorização. Pessoal, vamos para o quiz agora, que eu quero recapitular alguns pontos da aula com vocês. Primeira pergunta. No regime de comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento. Nós estudamos esse regime, exceto. Então, quais que são os bens que não vão se comunicar no regime de comunhão parcial de bens? Letra A. Os frutos dos bens particulares de cada cônjuge percebidos na constância do casamento? O que vocês acham? Letra B. Os bens adquiridos por doação, herança ou legado em favor de apenas um dos cônjuges. Letra C. Os bens adquiridos por fato eventual. Letra D. Os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso em nome de um dos cônjuges. O que vocês acham que é a resposta certa? Letra B, né? Que são os bens adquiridos por doação, herança ou legado em favor de apenas um dos cônjuges. Então, a legislação ela é bastante clara com relação a esse inciso de não se comunicar. A letra A não é porque os frutos dos bens particulares de cada cônjuge percebidos na constância do casamento. Então, os bens particulares realmente não se comunicam. Agora, os frutos deles vão se comunicar. A letra C eu gosto muito porque os bens adquiridos por fato eventual.
Digamos que a pessoa ganhou na Mega Sena, fato eventual, a pessoa ganhou na loteria. Ah, isso vai se comunicar, eu vou me separar porque agora eu ganhei na Mega Sena. Não, eu sinto muito, né? Mas o prêmio da Mega Sena, o prêmio da loteria, vai se comunicar com o seu cônjuge. Letra D. Os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso em nome de um dos cônjuges. Então, mesmo que só esteja no nome de um dos cônjuges, esses bens, eles acabam se comunicando sim. Ok, pessoal? Vamos para a segunda pergunta, então. Podem os cônjuges celebrar sociedade entre si, desde que o regime de bens do casamento não seja. Então, qual que você acha que é o regime de bens? O da separação facultativa ou da participação final dos aquestos? O da comunhão parcial ou da comunhão universal? Letra C. O da comunhão universal ou da participação final dos aquestos? E a letra D. O da comunhão universal ou da separação obrigatória. Então, nós temos lá no artigo 977 do Código Civil que faculta-se aos cônjuges contratar sociedade entre si ou com terceiro, desde que não tenham se casado no regime de comunhão universal de bens ou na de separação obrigatória. Em virtude de dar confusão no patrimônio, o legislador previu essa regra. A correta, então, é a letra D. Vamos para a terceira pergunta. Assinale a alternativa verdadeira. Letra A. O regime de bens entre os cônjuges é imutável? Nós falamos sobre isso. Letra B. Ressalvadas as hipóteses em que o regime de separação de bens se faz obrigatório, os nubentes podem livremente adotar um dos regimes estabelecidos no Código Civil, vedada a possibilidade da criação de um regime misto. Também falamos sobre isso. Letra C. Podem os nubentes adotar um dos regimes de bens estabelecidos no Código Civil ou combiná-los entre si, criando um regime misto. Letra D. O regime de bens entre os cônjuges começa a vigorar desde a data do casamento, salvo se houver pacto antinupcial. Então, essa questão tem bastante coisas para comentar. Vamos para a letra certa. A letra certa realmente é a letra C. Podem os nubentes adotar um dos regimes de bens estabelecidos no Código Civil ou combiná-los entre si, criando um regime misto. É aquilo que eu já comentei. Pode ser criado um regime misto entre os cônjuges. O que, na letra B, ressalvadas as hipóteses em que o regime de separação de bens se faz obrigatório, os nubentes podem livremente adotar um dos regimes estabelecidos no Código Civil. Então, está errado aqui quando ele fala vedada a possibilidade de criação do regime misto, uma vez que é autorizado a criação desse regime. A letra A fala: o regime de bens entre os cônjuges é imutável. Não, pessoal. O regime de bens entre os cônjuges, conforme eu falei para vocês em aula, uma vez que o juiz autorize que não tenha prejuízo a terceiros, ele pode sim ser modificado. E com relação à letra D, o regime de bens entre os cônjuges começa a vigorar desde a data do casamento, salvo se houver pacto antinupcial. Não, o pacto antinupcial, ele só vai ter valor a partir do momento da celebração do casamento. Ele só vale quando as pessoas realmente realizam, se casam, celebram o casamento. Então, pessoal, esse foi o nosso quiz. E agora eu quero conversar com vocês sobre uma breve recapitulaçãozinha do que foi a nossa aula sobre regime de bens.
Quais são os principais pontos da nossa aula que você não pode se esquecer quando for tratar desse assunto? São 4. Por incrível que pareça, tem pessoas que não sabem que são 4, né? Que é o regime de comunhão parcial de bens, o de comunhão universal de bens, o de separação convencional de bens e o de participação final dos aquestos. Sendo que o regime legal, ou seja, dando problema na escolha de um desses outros 3 regimes, vai ser o de comunhão parcial de bens. Esse regime ele pode ser tanto escolhido pelas pessoas, ou no caso de não ser válidos os outros regimes, ele vai ser supletivo, é ele que vai vigorar nessa relação. Outro ponto bastante importante que gera muita discussão na nossa jurisprudência, não, mas na nossa doutrina, está relacionado aos maiores de 70 anos, ou seja, essas pessoas elas são obrigadas a se casar no regime de separação convencional de bens, o regime obrigatório de separação de bens, previsto no artigo 1641 do Código Civil. E esse regime, pessoal, ele é bastante polêmico em virtude de que se as pessoas... Peraí, Larissa, né? Se lembra que eu falei? E se elas já tinham uma união estável antes? Aí, depois dos 70, resolvem celebrar o casamento. O que vale? Nesse caso, elas podem sim se casar no regime de comunhão parcial de bens. Então, outra coisa bastante importante, também polêmica, está relacionada ao artigo 1647, que eu ressaltei com vocês, que os cônjuges eles não podem alienar os bens, gravar de ônus real, os bens imóveis, salvo se forem casados no regime de separação convencional de bens. Prestar fiança ou aval sob pena dessa fiança ou aval ser nula. Tem a questão também do empresário casado, que se os bens estão em nome da sua empresa, ele pode sim alienar esses bens sem ter que necessitar dessa autorização. Algumas questões do pacto antinupcial que fere o princípio da legalidade com relação ao pacto antinupcial, a questão da renúncia prévia dos alimentos, a questão da guarda dos filhos, que são itens até que nós vamos trabalhar na aula de quinta e de sexta-feira. E, por fim, eu também destaco como extremamente importante o seu cliente chegou lá no seu escritório e ele casou em 1990 pelo regime de separação convencional de bens. Lembrem-se que no Código Civil de 1916 é necessária a autorização do marido ou da esposa para todos esses atos previstos no artigo 1647 do novo Código Civil. E o que vai valer é a lei daquela época. Estamos conversados? Pessoal, eu quero convidar vocês para assistir a nossa aula de amanhã, que é sobre responsabilidade civil nas relações familiares. Então, nós vamos trazer assuntos bastante polêmicos sobre dano moral, se é possível dano moral no divórcio do cônjuge que traiu, que não foi fiel, no caso de abandono afetivo, alienação parental. Está uma aula bastante interessante. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.